Olá pessoal! Hoje eu vim preparar para vocês uma aulinha sobre queda livre e lançamento vertical. Então, o que é um movimento em queda livre? Tá? Então, queda livre é quando um corpo em movimento no qual ele é abandonado de uma certa altura, ou o objeto é abandonado ou ele cai de uma certa altura. Quando ele cai acelerando, tá? Exclusivamente por efeito da gravidade. Então, e no lançamento vertical é quando um corpo ele é lançado de uma certa altura ou de um lugar. Por exemplo, se eu jogar um objeto para cima, lançamento vertical, tá? E se eu simplesmente deixar um objeto cair, é queda livre, em que eu desprezo então a resistência do ar. O corpo no lançamento vertical ele é lançado com uma velocidade inicial e sofre somente a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade aqui no planeta Terra, ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Nos nossos exercícios, nós vamos considerar a aceleração da gravidade, vamos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado, só para facilitar os cálculos, ok? Então, ou seja, quando um objeto ele cai, ou seja, ele é abandonado de uma certa altura, ele não tem velocidade inicial, ele estava parado e simplesmente caiu, ok? E quando o objeto ele é lançado do solo para cima, ele é lançado, então ele existe velocidade inicial, ok? Essa é uma das diferenças principais que nós temos que entender. Então, o movimento de queda livre e lançamento vertical é um movimento retilíneo uniforme variado. Por que ele é uniforme variado? Porque ele tem aceleração, né? Então, ou seja, a velocidade não é constante, a velocidade vai aumentando. Quando a velocidade aumenta ou diminui, nós temos um movimento retilíneo uniforme variado, ok? Que também vai representar para nós o movimento de queda livre e lançamento vertical. A queda livre é um movimento uniformemente variado. A sua aceleração é constante e ela sempre vai valer 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, ou seja, todos os objetos aqui no planeta Terra, eles caem em direção ao centro da Terra com uma aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração ela varia conforme a altitude, tá? Mas nós vamos considerar sempre ao nível do mar. Então, a nossa aceleração vai ser 9,8. Nós vamos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar os nossos cálculos. Então, essa aceleração gravitacional, ela é popularmente chamada por aceleração da gravidade. A aceleração na queda livre, o módulo da velocidade do corpo vai aumentando. Ou seja, quando um objeto ele cai, ele é abandonado de uma certa altura, ele vai cair com uma velocidade que tende a aumentar. A cada segundo que passa, essa velocidade vai aumentando, tá? E quando um objeto ele é jogado para cima de uma determinada do solo, essa velocidade tende a diminuir, porque quando o objeto é jogado do solo para cima, ó, lançamento vertical para cima, ele atinge uma determinada altura, o objeto, ele para e volta, né? Então, por isso, a tendência sempre, ó, no lançamento vertical para cima é da velocidade diminuir. E na queda livre, a tendência é que o objeto caia aumentando a velocidade. Ok, então, por isso, ó, a aceleração na queda livre, a velocidade do corpo aumenta, ou seja, o movimento é acelerado. Portanto, o sinal da aceleração é positivo, como demonstra a figura. Aqui nós temos, ó, quando um objeto cai, ou seja, ele é abandonado, ele cai com uma velocidade que vai aumentando, mas a sua aceleração é constante, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Já no lançamento vertical para cima, o movimento é retardado. Por quê? Porque o objeto, ó, quando eu lanço ele do solo para cima, a sua velocidade tende a diminuir. Quando ela chega numa determinada altura, para e volta. Então a velocidade vai diminuindo, mas a aceleração da gravidade se mantém constante
Sempre que eu tiver lançamento vertical para cima, a velocidade inicial ela é diferente de zero, porque ela tem uma velocidade. Eu apliquei uma força para que esse objeto suba, né? Então eu tenho velocidade inicial e a aceleração da gravidade aqui é constante e ela vale então menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos arredondar para 10, lembre-se disso. Quando o objeto é lançado para cima, a aceleração da gravidade é negativa. Quando o objeto cai em queda livre, a aceleração da gravidade é positiva. Lembre disso, tá, pessoal? Aqui eu tenho as equações do movimento retilíneo uniforme variável. São as mesmas da aceleração, tá? Em queda livre. O que eu quero dizer para vocês? Ó, eu vou usar as mesmas equações. Essa aqui é a nossa equação das posições do MRUV. Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração tempo quadrado dividido por 2. O que acontece? No movimento em queda livre, lembra que eu disse para vocês que quando eu deixo um objeto cair, ele não tem velocidade, ele simplesmente cai, né? Ele não tem velocidade inicial. Então a velocidade inicial, ela não existe na queda livre, ela é zero, tá? Então se aqui eu colocar zero, só vai sobrar para mim at ao quadrado sobre 2. E a aceleração na queda livre e no lançamento vertical, ela é o g, a aceleração da gravidade, que a gente vai usar o 10. Lembram disso? SS0 é posição. Só que quando o movimento é na vertical, eu não chamo de posição ou distância, eu chamo de altura, tá, pessoal? Aqui para nós na física. Então, ó, eu substituo S igual a S0 por variação da altura, que eu chamo de H, tá? A altura, então, ou posição, distância na vertical, eu chamo de altura. Então, essa equação na queda livre aqui, ó, ela vai ficar para mim H, porque eu vou dizer que essas distâncias aqui eu vou chamar de altura, tá? A letra que representa a altura para mim aqui é H, é igual, como velocidade inicial na queda livre, ó, ela não existe porque um objeto ele cai, ele é abandonado, tá? Então fica zero aqui, só vai sobrar a aceleração da gravidade, que eu vou chamar de G, que vale 10, t ao quadrado sobre 2, tá? Então vai sobrar muito pouco para nós calcularmos, né? Por exemplo, se um objeto cai de uma determinada altura e eu quero saber o tempo que esse objeto levou para cair no chão, eu consigo calcular com essa equaçãozinha aqui, que é a altura é igual a gt ao quadrado sobre 2, ok? E se eu quiser calcular a velocidade com que o objeto caiu no chão, eu uso a equação das velocidades do MRUV, que é V igual a VO mais aceleração vezes o tempo. A única diferença é que a aceleração aqui eu chamo de aceleração da gravidade, que vale 10. Vamos arredondar para 10. Como na queda livre a velocidade inicial com que o objeto cai sempre vai ser zero, só vai sobrar para mim aqui, ó, V é igual a 0 mais GT, ou seja, velocidade é igual a aceleração da gravidade vezes o tempo, ok? Aqui no lançamento vertical, a diferença é, eu vou usar as mesmas equações, a única diferença é que a aceleração da gravidade, quando eu jogo um objeto para cima, eu vou estipular que ela é negativa, tá? Porque ela está indo contrário ao movimento, né? Todos os objetos tendem a cair em direção ao centro da Terra. Quando eu jogo um objeto para cima, ele está contrário à trajetória. Então, por isso o G para mim aqui, eu vou dizer que ele é negativo, tá? Vou chamar de aceleração da gravidade menos 10. Quando eu jogo um objeto do chão para cima, do solo para cima, ele não tem velocidade inicial zero, é diferente de zero, porque eu apliquei uma força para que esse objeto subisse, ok? Então, são as mesmas equações, só que, porém, aqui no lançamento vertical, a velocidade inicial não vai ser zero, tá? Tudo igual. Ok, galerinha? Aqui também, ó. De novo, as equações que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, queda livre e lançamento vertical.
todos os corpos soltos num mesmo local, de um mesmo local, livres da resistência do ar, eles caem com a mesma aceleração, porque a aceleração no planeta Terra vale, a aceleração da gravidade no planeta Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quaisquer que sejam suas massas, ou seja, por exemplo, essa cola e essa tampa, tá? Eles têm massas diferentes, né? Ó, essa tampa, essa cola aqui tem líquido dentro, então provavelmente ela tenha mais massa do que essa tampinha aqui de refrigerante, tá? Então, independente da massa dos corpos, tá? Se eu puder desprezar a resistência do ar, que isso já falava Galileu Galilei, né? Ele fez essa experiência em 1600 e pouco. Então, independente de um objeto, se eu jogar um elefante e uma pena, se eu não tiver o ar, a resistência do ar, os dois objetos vão cair no solo ao mesmo tempo, ok? Então, tá, independe do peso ou da massa dos corpos. Então, aqui estão as equações que nós vamos usar. Então, olha aqui. Na subida, a aceleração da gravidade é negativa. Então, eu vou dizer que G é negativo, tá? E na descida, a aceleração da gravidade é positiva. E vamos usar as mesmas equações. Aqui novamente, ó. Aqui, então, para a queda livre, como a velocidade inicial do objeto que cai é zero, tá? Eu simplifico as equações do MR e o V e elas vão ficar assim, ó. V é igual à aceleração da gravidade vezes o tempo. S, que eu posso substituir por altura, é a mesma coisa, tá? S de distância. Nesse caso aqui, na queda livre, eu chamo de H, que é a altura. Não tem problema. 1/2 de GT ao quadrado. Ou seja, GT ao quadrado sobre 2, que é a mesma coisa, tá? Para calcular a altura ou para calcular o tempo que o objeto leva para cair no chão. E aqui é a equação de Torricelli simplificada, porque a velocidade inicial ao quadrado não vai ter, né? Então só vai sobrar 2g, 2a delta s, que, ou seja, a aceleração eu vou substituir por g. Então eu vou ter velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes g delta s. Aqui no lançamento vertical, ó, a equação de Torricelli, ela tem velocidade inicial, porque na queda livre velocidade inicial é zero, então não tem aqui na fórmula, né? E aqui no lançamento vertical a velocidade inicial não é zero, então ela é diferente de zero, eu vou precisar calcular ela. Equação de Torricelli. A única diferença é que eu substituir a aceleração por a aceleração da gravidade, que vale 10 aqui para nós, tá? Então são as equações do MR e o V no lançamento vertical. E na queda livre essas mesmas equações são simplificadas, porque a velocidade inicial não existe, então quando eu deixo um objeto cair ou quando ele é abandonado, tá? Então essas são as equações que nós vamos usar nos exercícios. Não se apavorem, depois eu vou fazer vários exercícios com vocês, aplicando essas equações aqui, tá? Para ficar tudo entendido. Aqui, ó, de novo, o S eu substitui por altura, né? H de altura. Então, eu tenho que, para calcular a altura que um objeto caiu do chão, caiu de um determinado lugar, um prédio, de algum lugar, né? É GT ao quadrado sobre 2. O G vale 10, arredondando. Então, ó, 10 dividido por 2 fica 5. Então, eu poderia calcular, poderia ficar ainda mais simplificada a equação. Podia ficar H é igual a 5t ao quadrado, porque se eu colocar 10 aqui e dividir por 2, dá 5, né? Então, ficaria mais fácil ainda para mim, ó. H é igual a 5t ao quadrado. Para calcular a altura, por exemplo, eu vou calcular a altura de que da qual a maçã caiu aqui, né? Da árvore. É só eu saber o tempo que ela levou para cair no chão, né? Porque a gravidade eu já sei, vale 10, né? 9,8, nós vamos arredondar para 10. Eu consigo pegar o tempo, elevar ao quadrado, multiplicar pela gravidade e dividir por 2. Eu vou saber, digamos, a altura que essa maçã caiu da árvore. De que altura? Qual a distância percorrida pela maçã, né? É a mesma coisa. Então, aqui no desenho a gente pode ver, ó, que a cada segundo que passa, né,
essa velocidade tende a aumentar, tá? Então, na queda livre, quando lançamos ou deixamos cair um objeto, desprezando a resistência do ar, temos um movimento de queda livre, onde a velocidade inicial, quando um objeto cai ou ele é abandonado, ela é zero, ok? E a aceleração vai ser positiva e vai valer, então, 10 metros por segundo ao quadrado, arredondando 9,8. Então, chamamos de deslocamento a altura. Então, o S, que seria a posição final, né, a variação da distância, eu vou chamar de H, que representa a altura para mim na física, tá? Ok, então. Aqui, então, são exercícios de queda livre, tá? Esse exercício aqui, vamos ver, pelo que eu expliquei até agora, vamos ver se a gente consegue fazer esse exemplo aqui, ó. Eu tenho dois objetos, dois corpos, que eles têm pesos diferentes, ó, o exemplo da cola e da tampinha caindo no chão, né? Então, ó, dois corpos de pesos diferentes, eles são abandonados no mesmo instante, a uma certa altura, tá? Uma certa altura. Desconsiderando a resistência do ar, é correto afirmar que, na letra A, dois corpos terão a mesma velocidade a cada instante, mas com acelerações diferentes? Não, né? Porque a aceleração da gravidade ela não muda. Lembra que eu vou arredondar ela para 10 e ela vai valer sempre 10. Os corpos cairão com a mesma aceleração e suas velocidades serão iguais entre si a cada instante? Acho que sim, né? Acho que é essa a resposta aí. O corpo de menor volume chegará primeiro ao solo? O que eu mostrei para vocês? Que os dois corpos, independente da massa deles, sem a resistência do ar, eles tendem a cair com a mesma velocidade e no mesmo instante no solo, né? E o corpo de maior peso chegará primeiro ao solo? Não, né? Desprezando a resistência do ar, não importa a massa nem o peso dos corpos, eles caem no mesmo instante no solo. Ok? Então a alternativa correta é a B, ó. Uma vez que a resistência do ar ela for desprezada, não tenha o ar, não tenha resistência de ar, esses objetos caem com a mesma aceleração da gravidade, fazendo assim com que as suas velocidades a cada instante sejam sempre as mesmas, seja qual for a massa e o peso dos corpos, ok? Vamos para a próxima questão, então. Olha aqui, aqui tem um exercício sobre queda livre, ó. Abandonando um corpo do alto de uma montanha, tá? De uma altura H, tá? Vou chamar a altura de H. Esse corpo levará 9 segundos, ó. O tempo que o corpo vai levar para cair no chão nesse exercício é de 9 segundos. O objeto, então, vai levar 9 segundos para chegar ao solo, né? Quando ele cai do alto de uma montanha. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura da montanha. Então, eu quero saber a altura da montanha, porque um objeto caiu de lá e levou 9 segundos para chegar até o chão. Eu consigo, com esses dados, calcular a altura da montanha. Então, olha aqui, ó, calculando a velocidade da queda e a altura, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a equação do mRV para velocidade é VO mais AT. Só que aqui a aceleração representa a aceleração da gravidade, eu substituo por G, tá? Então, olha só. Lembra que eu disse para você sempre que um objeto cai ou ele é abandonado de uma determinada altura, ou seja, que ele cai em queda livre, a velocidade inicial não existe, não tem velocidade. O objeto foi abandonado, ele não fiz força, não joguei o objeto, ele simplesmente caiu. Então a velocidade é zero. Quanto vale G? Nós vamos arredondar para 10. Nesse caso aqui, o tempo que o objeto levou para cair no chão foi de 9 segundos. Então eu consigo fazer, ó, 10 vezes 9, 90. 90 mais 0, 90 metros por segundo. Então um objeto que caiu de uma certa altura e levou 9 segundos para cair, ele caiu com uma velocidade de 90 metros por segundo, tá? Então, para eu calcular a altura dessa montanha, eu vou usar aquela equaçãozinha, né? H igual a GT ao quadrado sobre 2, ou essa aqui, ó.
que essa aqui é a de Torricelli, né? A equação de Torricelli simplificada. Então, se eu pegar aqui, ó, a velocidade inicial ao quadrado foi quanto? 90, ok? Então, eu coloco aqui 90. 90 ao quadrado. Tá faltando um 2 aqui, tá? 90 ao quadrado. 90 vezes 90 dá 8.100. Dividido por 2 vezes g. G é a aceleração da gravidade, que vale 10. 2 vezes 10 dá 20. Então, 90 ao quadrado, tá faltando 2 aqui. 90 vezes 90, 8.100. Dividido por 20, dá 405 metros. Ou seja, a montanha que o objeto caiu tinha 405 metros, porque levou 9 segundos para cair no chão, desprezando a resistência do ar, ok? Também posso calcular essa mesma altura aqui, a altura da montanha, por h igual a gt ao quadrado sobre 2, que vai dar o mesmo resultado, 405 metros, ok? Tá, agora temos mais um exercício aqui, tá? Só que agora, em vez de ser queda livre, é lançamento vertical para cima. Então, ó, eu tenho um objeto que ele foi atirado verticalmente para cima, a partir do solo. Então, a velocidade inicial desse objeto é de 72 km por hora, ok? Velocidade inicial com que o objeto foi lançado para cima. Eu quero saber as funções horárias do movimento, as equações do MRUV para queda livre, tá? Eu quero saber o tempo que esse objeto levou para subir e eu quero saber a altura máxima que foi atingida pelo objeto, ok? Por enquanto, vamos falar só desses A, B e C, ok? Então, as funções horárias do movimento são as mesmas do MRUV, então são S é igual a S0 mais VOT mais GT ao quadrado sobre 2. É as funções dos movimentos, tá? Ou VVO mais GT. Tá? São as equações horárias. Então, eu tenho aqui, ó, S, S0 mais VOT mais GT ao quadrado sobre 2. Essa parte aqui, SS0, fica valendo a minha altura, lembra? Altura, então, ou seja, a posição, distância que o objeto foi lançado para cima. Então, essa parte aqui, S0 que eu digo que é zero mesmo, nem contabilizo ele, posso cortar isso aqui, só vai ficar velocidade inicial vezes o tempo. Vocês lembram que a velocidade inicial era 72 km por hora? E o tempo foi dado em segundo, então quilômetro por hora e segundo não combina. Eu transformo 72 km por hora para velocidade em metro por segundo. Como eu faço para transformar 72 km por hora para metro por segundo? Eu divido por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6 dá 20, ok? Então, ó, 20 é a velocidade inicial vezes o tempo. Então, 20t. Por que eu disse que o g agora é negativo? Lembra que quando eu jogo um objeto para cima, a aceleração da gravidade, eu vou dizer que ela é negativa, vale menos 10, tá? Então, ó, menos, esse mais fica de menos, que é menos 10, tempo ao quadrado sobre 2. Tranquilo isso? Aqui daí é só a equação que estava me pedindo. Se eu quiser simplificar aqui, ó, 10 por 2 fica menos 5. Então, vai ficar 20t menos 5t ao quadrado. Isso aqui é só a equação horária. Eu só substituí os dados que eu tinha. Não esqueçam que eu peguei a velocidade que estava em quilômetro por hora e transformei para metro por segundo. E deixar só em evidência, por enquanto eu não preciso calcular nada. E a outra equação horária do movimento é VVO mais AT, que fica valendo de GT, porque a aceleração é da gravidade. Então, olha aqui, qual é a velocidade inicial, lembra? 20, porque eu transformei 72 para metro por segundo. 20. O G, lembra que no lançamento vertical é negativo? Então, é menos 10 vezes o tempo. Não preciso calcular nada por enquanto, porque na letra A só pediu as equações. Essa é a equação da velocidade, da queda do lançamento vertical, e essa é a equação das posições.
do lançamento vertical para cima. Tá, e agora ele pergunta para mim quanto tempo o objeto levou para subir até atingir a altura máxima, né? Quanto tempo o objeto que foi jogado do solo para cima levou para subir. Tá, então eu posso calcular aqui, ó. Se o objeto ele é jogado para cima, ele chega na altura máxima, ele para e volta, né? Então eu posso dizer que a altura máxima vale zero. Quando o objeto chega aqui em cima, ó, ele para e volta de novo para minha mão, né? Então quando chega aqui, a altura é zero. Então eu digo que o S aqui, ó, é zero. Daí só sobra igual a 20 menos 10t, que eu tirei daqui, ó. Né? Porque o objeto parou. Ó, velocidade final é zero, porque o objeto parou lá em cima e voltou. Então é zero, porque o objeto parou, igual a 20 menos 10t. Eu só quero saber o tempo. Então eu coloco o 10t para o outro lado da igualdade. Eu vou ter 10t igual a 20. Fazendo 20 dividido por 2, eu vou ter que o tempo é 2 segundos. O tempo que um objeto levou para subir com velocidade de 72 km por hora foi de 2 segundos. Na letra C, eu estava pedindo a altura máxima, tá? Então, se eu estou pedindo a altura, lembra como é que ficou a equação? O tempo eu calculei na letra B, né? E agora eu quero saber a altura. Então, era S igual a 20t menos t ao quadrado. Lembra? Daqui que eu tirei isso, ó. Lá da letra A. Aqui, ó. Ficou S, que eu substituo por altura, é igual a 20t, que é velocidade inicial vezes o tempo, menos 5. Por que 5, Sônia? Porque eu peguei a aceleração da gravidade e dividi por 2, vai ficar menos 5t ao quadrado, tá? Como na letra B eu achei que o corpo levou 2 segundos para subir, eu substituo esse 2 aqui, ó. Tá? Então vai ficar 20 vezes 2, 40, menos 5 vezes o 2 ao quadrado. Então, olha aqui, calculando, ó, 20 vezes 2, 40. 5 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 5, 20. Negativo, né? Porque esse 5 tá negativo. 40 menos 20 dá 20 metros. Ok? Então, por enquanto eu vou explicar isso, né? Para o vídeo não se estender, eu explico nos próximos vídeos o restante do exercício. Obrigada, gente!